E aí, beleza? Mas que festa de gols da seleção brasileira. 5-0 em cima da Coreia. Obviamente não dá pra gente ficar aqui fazendo aquelas avaliações técnicas, não. Brasil evoluiu e coisa e tal. O mais importante foi a reunião dos jogadores, o treinamento que o Ancelotti fez e a seleção que jogou bonito. Belos gols da seleção brasileira e isso, na verdade, dá um certo ânimo para o que vem aí no ano que vem. Muito caminho pela frente, mais amistosos na terça-feira contra o Japão, depois mais 2 jogos contra os africanos na Europa, depois mais um amistoso no ano que vem, e aí o Ancelotti vai ter já a seleção pronta para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Mas eu quero chamar a atenção, acima de tudo, para o que aconteceu justamente dentro do gramado. Aquilo é, sim, gramado, aquilo é que é gramado, né? E também da arbitragem, né? Que são hoje os dois grandes problemas do futebol brasileiro, gramado e arbitragem. A arbitragem, obviamente, jogo amistoso, a gente tem que entender isso, o conflito, o choque entre os jogadores diminui muito, não é, acima de tudo, e os próprios jogadores da Coreia, eles são pessoas educadíssimas, até por formação cultural, pessoal e tudo, e o conflito, obviamente, diminui em jogos amistosos. Mas, acima de tudo, foi muito bom para a gente fazer uma limpeza em relação à arbitragem que vem predominando no futebol brasileiro. Porque o juiz deixou correr. E esse mesmo tipo de arbitragem a gente está percebendo nos outros jogos europeus, nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Já tivemos aí alguns jogos pela terceira rodada da Copa do Mundo. Nesse final de semana teremos também outros jogos nessa data FIFA, onde os europeus estão batalhando, buscando vagas para a Copa do ano que vem, mas é bom a gente perceber nesses jogos a diferença do que se faz na arbitragem de lá e na arbitragem daqui. Por exemplo, aquilo que aconteceu na quarta-feira com o Fluminense, quando ele foi tungado, né, pelo VAR, o juiz, inclusive, já tinha marcado o gol, confirmado o gol. Eu percebi durante a transmissão, pela imagem que eu fiz para o Futebol Globo CBN, o juiz ele olhou para o Bandeirinha, deu aquela olhada, confirmou com o olhar, depois que o Lúcio fez aquele golaço, um dos gols mais bonitos desse campeonato brasileiro nessa temporada. E ele confirmou tudo. O juiz, inclusive, a gente percebeu pela imagem que foi revista e mais de uma vez, em relação à participação dele. Ele estava perto do lance quando houve a tomada da bola através do canóbio do jogador Danielzinho, que pisou na bola e caiu, e vida que segue. O juiz estava perto, o Bandeirinha também estava perto, porque a jogada foi no campo ainda de defesa do Fluminense, e o Bandeirinha, que corre daquele lado ali pela ponta direita do ataque do Fluminense, ele estava na linha do meio-campo, a poucos metros da jogada, e não marcou nada. Vida que segue, aí veio o VAR e estragou tudo. Esse tipo de coisa, obviamente, não acontece na Europa, porque os árbitros, eles estão muito integrados ao espetáculo, não como donos do jogo, porque tem juiz que bate no peito. Não, no meu jogo não, não vai fazer isso, bagunçar o meu jogo. Já falei aqui mais de uma vez, o jogo não é do juiz, o jogo é dos jogadores. E um bom exemplo que vem nessa contramão de tudo que está acontecendo com a arbitragem do futebol brasileiro, aconteceu depois do jogo do Fluminense com o Mirassol. Quando o lateral esquerdo René do Fluminense, ele foi entrevistado, ele concedeu a entrevista logo depois do jogo, estava saindo e tudo mais, e foi entrevistado pela TV Globo, pelo Premier, e ele falou que os jogadores também têm que ter uma consciência de que o juiz hoje é muito pressionado e que os próprios jogadores teriam que ajudar o juiz reclamando menos, entrando menos em conflito e ajudando o jogo.
Talvez seja por aí uma conscientização também dos jogadores e a CBF depois vai ter que fazer a parte dela para poder trabalhar junto aos juízes essa integração que hoje no futebol do Brasil a gente não percebe. O juiz é um cara à parte do jogo, achando que é o dono do espetáculo e na verdade sabemos que não é. Então, os verdadeiros donos do espetáculo, os jogadores de futebol, eles talvez tenham que se conscientizar. E esse recado que o René deu, essa entrevista que ele concedeu logo depois do jogo com o Mirassol, pode ser o início, porque o início de uma virada nesse tipo de comportamento também dos jogadores, porque os próprios jogadores, que são, na verdade, os donos do negócio, os donos do espetáculo, eles é que são os caras que fazem o espetáculo acontecer. Talvez essa conscientização ela venha a mudar alguma coisa daqui para frente no futebol do Brasil. A gente tem que conferir, porque o jogador tem que tomar cuidado. Se o futebol continuar chato pra caramba, como está acontecendo e a gente vendo atualmente no Brasil, pode acabar o negócio deles. Pode acabar o negócio deles. Pode ser por aí.